Somos feitos de muitas pulsões: amor e ódio, pacificidade e agressividade, vida e morte. Essas são forças que habitam no ser humano e estão presentes no planeta, sendo reais ou abstratas, ambos são conflitos dos mais banais quanto dos mais sublimes da humanidade. Tais pares são opostos e estão misturados, amalgados em tudo que o ser humano faz, pensa e sente. Por exemplo, onde há amor, pode haver ódio. Sendo assim, podem ser nomeados pelos conceitos de pulsão de vida, Eros, e pulsão de morte, Thanatos. A mitologia apresenta uma bela metáfora para compreendermos essas pulsões. Para a mitologia grega, Eros é como um deus do amor, criador, e Thanatos é o deus da morte. Eros promove a ligação entre o sujeito com os elementos necessários e sua preservação. Também liga esse sujeito às suas vivências, ligação entre o passado e seu futuro próximo. Isso possibilita a criação dos sentidos, cria, enfim, os laços entre os sujeitos com o mundo em que eles se encontram. Thanatos, ou a morte, é um nome grego masculino, filho da noite, que concebera sem auxílio de nenhum outro deus. Segundo a mitologia, no princípio era caos, e caos em grego significa o abismo insondável. Mas o caos não é um conceito exclusivo da mitologia grega. Thanatos é o aspecto perecível e destruidor da vida, e está presente em quase todos os ritos da passagem. Toda iniciação passa por uma fase de morte, perda, para que se possa chegar a uma vida nova. Ele extirpa as forças negativas e libera as energias espirituais. E quando nos sobrevém a morte como a conhecemos, na verdade não morremos. Quem morre é somente o nosso corpo físico, pois nos transformamos em seres espirituais destinados à eternidade, junto a todos. Olha, as filosofias, mesmo se considerar as filosofias mais antigas, os pré-socráticos e tudo, elas falavam da morte. E a morte, para essas filosofias, era justamente a força do eu, a força da pessoa. Pessoa, do indivíduo, sujeito é uma palavra moderna, contemporânea até. E eu diria que para a psicanálise, da mesma maneira, a força da subjetividade está depositada na morte, naquilo que Freud chamou de pulsão de morte. É algo que, quando a subjetividade, ou o sujeito, não vou chamar de subjetividade para não confundir, quando o sujeito se constitui, algo sai de cena e tem que se manter fora da cena. Esse algo que sai de cena é que é da ordem da morte. Morte é tratada na astrologia como qualquer outro assunto. Isso é interessante, assim como, porque a morte tem a ver com a vida, é parte essencial da vida, e a astrologia lida com a vida, né? E os antigos, até a gente pergunta quando é que começou a astrologia. Eu digo que a astrologia começou no dia que um ser humano olhou pela primeira vez para o céu e admirou o céu e conseguiu fazer algumas relações disso com a natureza. Então a astrologia é um saber, é uma ciência relacionada com a natureza. E a natureza incorpora a morte. Elas têm um fim, né? Não permanecem para sempre. Então, há uma observação desses ciclos da natureza. Por exemplo, os signos, tão caros ao nosso conhecimento, que eu acho que mais se conhece da astrologia, eles são uma relação com as estações do ano. Então, né? Primavera, verão, outono, inverno, e começa tudo de novo. Então, tudo começa e tudo acaba, tudo se repete e os ciclos vão ad eterno, mas eles começam e eles acabam. Então a astrologia trabalha com o começo e o fim dos ciclos, né? É basicamente um estudo sobre ciclos.
E a morte, ela sempre foi muito temida, não é uma coisa do indivíduo da nossa cultura, ela sempre foi extremamente temida. Quando você estuda, né, a história humana e principalmente pelas mitologias do homem antigo, né, do ser antigo, ela é bastante temida. Você tem nas mitologias seres terríveis relacionados com a morte. A Nintendo é uma empresa multinacional do ramo de eletrônicos, sediada em Kyoto, Japão. Em lucro, é a maior empresa de videogames do mundo e foi fundada em setembro de 1889 por Fusajiro Yakamushi. E, inicialmente, produzia cartas do jogo Hanafuda. Até 1963, a Nintendo já havia atuado em diversos ramos e pequenos nichos empresariais, como uma companhia de táxi e um motel. Após se folhear em todas essas aventuras, a Nintendo entrou no mundo dos videogames, se tornando uma das empresas mais influentes do ramo do mundo e a terceira empresa mais valiosa do Japão. Originalmente, Mario era carpinteiro, porém, depois dos inúmeros canos em que tinha que entrar durante o jogo Mario Bros, naturalmente passou a ser considerado encanador. Foi após um tremendo sucesso do título que seu irmão, Luigi, foi criado. Além disso, desenharam uma história bem mais elaborada, com objetivos e vilões bem definidos e incrementaram os poderes dos personagens. Mario é, sem dúvida, o principal símbolo da Nintendo, além de ser o jogo mais bem-sucedido da história dos games, alcançando a incrível marca de mais de 184 milhões de cópias vendidas. Ao longo desses anos, algo que podemos dizer com convicção é que é impossível esquecer de como foi jogar Mario no Nintendo 64 ou até mesmo no DS. Esse jogo marcou gerações. Analisando como os mitos se encaixam nas marcas, começamos a pensar, em modo geral, nos games. Será que tem algo por trás disso tudo? Sem dúvidas tem. Imaginando o jogo, vemos que, nos mínimos detalhes, existem significados. Sendo assim, pensando no Mario, logo linkamos como um ser criador de tudo, onde nele tudo foi inspirado, pensado e realizado, onde tem um significado de vida. Mas o jogo não se resume apenas nisso. Existem fases, obstáculos e desafios, onde no meio do caminho tudo isso tem o mesmo propósito de derrubar o Mario e retornar tudo ao início novamente. Com um breve resumo de como funciona o jogo, começamos a pensar como isso se encaixaria em algum mito e pensamos no Eros, vida, e Thanos, morte. Ou seja, o jogo em geral se resume nisso e o protagonista principal sendo Mario é Eros, pois nele está toda a vida do jogo, e todos aqueles que querem derrubar é como Thanos. Tudo isso gera muita reflexão, pois percebemos que os mitos estão por trás de muitas coisas, mas não necessariamente mitos que já existem, mas sim algo pessoal. Nós mesmos temos interpretações que nos fazem criar mitos ou ideias abstratas.